Aí, Olá! pronto. Boa noite a Oi, todos. Pri, Oi, Cecília, boa noite. tudo Tudo bem? ótimo, e você como vai? Tudo ótimo. A gente convida a Priscila para fazer uma live com a gente desde que a gente começou as lives de valor. E agora a gente conseguiu conciliar as agendas. Verdade, o semestre começando a terminar, né, Cecília? Aí, agora que a gente já está encerrando a caderneta, fechando as notas, vai ficando mais fácil, né? Com certeza. Gente, deixa eu apresentar a Priscila para vocês, né? Priscila Carvalho. Priscila é uma grande parceira da Valor, psicóloga, professora universitária, com muita experiência na área de estágio, na área de carreiras, na área de empregabilidade, mercado de trabalho. E a gente convidou ela para falar um pouco sobre o que muita gente vem comentando, né? De que são as ferramentas, as habilidades que a gente precisa para potencializar a nossa empregabilidade, aumentar o nosso desempenho, melhorar o nosso currículo no mercado de trabalho. Então, Pri, passo a palavra para você, né, para você se apresentar, falar rapidamente um pouco sobre sua trajetória e depois eu já vou emendar com uma pergunta que algumas pessoas me fizeram, inclusive no direct, quando a gente divulgou. Ah, mas e o que é soft skills? Finalmente. Né? Então, você já se apresenta e já introduz para a gente um pouco do assunto. Obrigada, Cecília, pelo convite. É um prazer estar aqui, principalmente com a Valor, né, com Cecília, que tive o prazer de conhecer há muitos anos atrás pela Unifax. Além de parceira, uma grande amiga, uma profissional que eu admiro demais. E a Valor é uma consultoria muito respeitada, de qualidade, que eu confio muito no trabalho. Então, eu seleciono bastante, né? Cecília sabe que eu sou um pouco resistente nas redes sociais, né, Cecília? Mas é um prazer enorme estar aqui, principalmente em nome da Valor, para falar de um tema tão relevante. Eu sou professora universitária, eu já vi que tem alguns alunos meus por aqui, alguns parceiros, sejam todos bem-vindos. Marieta, oh, Caroline, vários bacana, muito bacana ver um monte de gente conhecida aí. E esse tema é um tema que eu adoro falar. Primeiro, porque é uma área que tá no meu sangue, né? Eu dou aula de todos esses assuntos, eu respiro esses temas. E falar de soft skills, eu vou já responder na primeira pergunta de Cecília, é justamente falar dessas competências tão valorizadas hoje pelas empresas na hora de fazer uma seleção, uma promoção e quando ela lança qualquer tipo de oportunidade no mercado de trabalho. Se engana quem acha que as empresas contratam pela competência técnica, né? Já se foi o tempo que se contratava as pessoas só pelas competências técnicas. Muito pelo contrário. Eu acho que na nossa época era um pouco assim, né, Cecília? A gente olhava. A minha época foi ontem, assim, né? Não vamos entregar nossa idade, com essa carinha de novinha que nós temos. Mas a gente vem percebendo o quanto o quanto o próprio setor de recrutamento e seleção tem focado nas competências comportamentais, que é exatamente soft skills. Então, soft skills, gente, é um termo usado, um termo em inglês que, traduzindo para o português, significa competências comportamentais, né? Habilidades comportamentais. E as empresas, hoje, elas podem até selecionar pelas competências técnicas, né? Que é o que a gente consegue verificar no currículo, que são os cursos de graduação, que são os conhecimentos em Excel, que é o que a gente consegue verificar, que são os conhecimentos que a gente adquire na própria universidade, com os cursos de formação. Mas as competências comportamentais, aquelas que a gente desenvolve, que são mais complexas, até da gente verificar no processo seletivo, né, Cecília? São mais complexas da gente conseguir verificar no processo seletivo. Essas não são as competências que a gente consegue de fato verificar se o profissional é diferenciado no mercado, se de fato ele vai agregar a organização, ele vai trazer um diferencial para essa organização e são fundamentais hoje para um profissional se destacar no mercado de trabalho. Então, não basta hoje, gente, ter conhecimento, saber, né? E o saber fazer. É importante que a gente desenvolva também os soft skills, as habilidades e competências comportamentais, que são fundamentais para desde o processo seletivo até para as oportunidades de promoção e crescimento dentro das organizações. E você falando aí me fez lembrar, né, em alguns momentos, quando a gente vai fazer processo seletivo,
que algumas empresas questionam o porquê de fazer uma avaliação psicológica, o porquê de fazer uma avaliação comportamental, né? E a gente explicar da possibilidade que essas ferramentas dão para a gente, né? E o quanto que a gente consegue mapear e identificar características comportamentais e correlacionar elas com as que são desejadas, né, para aquele cargo que a gente está trabalhando. Então, é conseguir fazer um processo seletivo em que a gente inclua uma entrevista bem estruturada, mas também que a gente consiga fazer uma dinâmica de grupo, ou um desafio, ou utilizar a gamificação, né, que hoje a gente tem falado bastante, fazer uma avaliação psicológica, fazer um mapeamento de perfil comportamental. Enfim, o que a gente tem demais são instrumentos que podem subsidiar uma empresa na hora da tomada da decisão. Mas a gente também pode utilizar essas ferramentas para que as pessoas se desenvolvam, não é? Com Então, de certeza. repente, eu posso fazer um processo, né, de avaliação de perfil e identificar quais são as características, quais são as competências que eu preciso desenvolver. E se eu souber quais são as que o mercado está procurando, fica até mais fácil, né? Na minha área, na minha forma de atuação. Quais são essas competências que o mercado tem mais demandado É, dos eu, per- profissionais? eu percebo, Cecília, que as pessoas ficam às vezes, poxa, eu não sou chamada, ou faço processos não fico até as etapas finais, Não sou não sou selecionada, né? selecionada, ou poxa, não consigo expressar, não consigo me diferenciar durante um processo de seleção, justamente porque talvez não tenha esse olhar mais cuidadoso com o desenvolvimento dessas competências, né? Como você já abordou aí. Então, as competências, já respondendo a sua pergunta, as competências hoje mais valorizadas pelo próprio mercado de trabalho, são competências que a gente fala no dia a dia, mas talvez a gente não saiba o que é, né, de fato, como é que a gente consegue expressá-la no dia a dia do trabalho, no dia a dia até na própria graduação, no próprio processo seletivo. Às vezes a gente faz perguntas por competência para o candidato, né? Pergunta para ele, me conte uma situação onde você demonstrou tal competência e ele não consegue exemplificar, ele não consegue contar de fato uma situação, porque nem ele se conecta, não se conhece, né? Então, assim, as competências mais comuns requisitadas no mercado de trabalho que a gente tem observado e que já foi enumerada pelo Fórum Econômico Mundial, como em 2015 o Fórum Econômico Mundial já elencou como se fossem as competências do futuro. O futuro já chegou, já estamos em 2020, que são justamente a competência de liderança como influenciadores sociais. A gente vai falar um pouquinho dela mais para frente, né? A criatividade, no sentido de você conseguir de trazer inovação, de pensar fora da caixa, em pensar por ângulos diferentes, em resolução de problemas, né? Tem uma análise crítica para situações. Outro ponto interessantíssimo que a gente precisa, já é muito batido, já é algo que eu acho que a gente já escuta bastante, mas que a gente não para fazer uma reflexão, que é a forma como nós nos comunicamos com as pessoas, a comunicação Sim, assertiva. Hoje se falado muito sobre comunicação não violenta, né? Mas o que é isso. essa comunicação não violenta? O que é essa comunicação assertiva? Eu tenho praticado ela no meu dia a dia? Ou eu só quero dizer que eu me comunico bem na hora de fazer uma seleção? Eu digo para o recrutador e selecionador que é expert, que sabe como fazer uma entrevista por competência, que eu tenho aquela característica. Não basta eu dizer que eu tenho. Eu preciso exemplificar, eu preciso demonstrar situações que eu demonstrei aquele tipo de competência. E tem várias outras, né? A capacidade de adaptação, mas tem uma que chama a atenção e que eu acho que engloba todas as outras, que é a inteligência emocional. Então, hoje, a inteligência emocional, o gerenciamento das emoções, eu prefiro até chamar assim, uma habilidade, uma competência imprescindível para você se destacar no mercado de trabalho. Mas tem muitos mitos, né, com relação à questão da inteligência emocional, a como o indivíduo ele deve se portar. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Primeiro, né? A gente acha que ser inteligente o que é ser inteligente emocionalmente? Quando você vê uma pessoa inteligente emocionalmente, o que é que vocês pensam? Primeiro, pessoa que você acha inteligente emocionalmente. A gente acha que ela não se estressa? Uma pessoa inteligente emocionalmente é um Buda. Não se estressa É, nunca, tá sempre nada feliz, bala. nada bala.
Isso é mito, né, gente? É impossível ser humano, nós somos humanos de carne e osso, e é humanamente impossível não sentirmos algumas determinadas emoções. Então, a gente sente, sim, tristeza, né? Raiva. Inclusive, a gente precisa legitimar as emoções negativas, porque a gente meio que demoniza essas emoções negativas. A gente precisa reconhecê-la. Se a gente não reconhece as emoções negativas, a gente termina negligenciando, negando elas e não gerencia elas, que é isso que vai nos trazer a inteligência emocional. Então, o primeiro ponto é desmistificar essa ideia, né, que é um mito, achar que a gente não tem que sentir emoções chamadas de negativas, porque eu digo que até as emoções negativas nos fazem evoluir, se a gente aprende a lidar com elas. Se eu não sentir medo, se eu não sentir ansiedade, será que eu vou me preparar bem para uma entrevista de emprego? Se eu não ficar com aquele friozinho na barriga, eu vou parar para me estruturar, para me conectar com quem eu sou, para revisitar minhas experiências, para me aprimorar, para verificar o que o mercado de trabalho está pedindo, para ir para um processo de seleção? Eu vou buscar fazer uma pós-graduação, estar sempre me aperfeiçoando? Não, eu vou me acomodar. Então, essas emoções que nos trazem sensações que são negativas, elas também nos levam a atitudes que vão nos fazer bem. Quando a gente tem atitudes positivas frente a essas situações. Eu chamo isso de atitudes disfuncionais. O problema é quando essas sensações, essas emoções nos paralisam. A gente fica com medo e foge da situação, e não encara, e não vai para frente. E aí tem, né? Aí já é um outro polo oposto que precisa de ajuda, que pode ser os transtornos de ansiedade, né? Que já são outras situações que precisa, de fato, de um apoio psicológico e até psiquiátrico, se for o caso. Mas as emoções em um grau dosado e bem gerenciada, elas podem até ser positivas, mesmo negativas. E engraçado que você falando aí, né, desse pequeno recorte, já traz assim, uma série de situações que a gente vivencia no contexto de recrutamento e seleção, né, daquele profissional que traz para a gente o relato de uma grande crise que ele viveu e que ele passou por ela de uma maneira, né, foi sem nenhum tipo de oscilação, sem nenhum tipo de instabilidade, sem nenhum tipo de insegurança, e a gente, enquanto recrutador, Possível. na hora, né? Enfim, às vezes nem precisa ser um recrutador para poder entender que é disfuncional reagir com aquele equilíbrio todo diante de uma situação tão catastrófica, né? Exatamente. Então, isso é um mito, é bem bacana você trazer que essa instabilidade, né? Esse positivo e negativo, isso faz parte também do equilíbrio. Com certeza. Mas continue. Ainda tem um ponto que no livro de Daniel Goleman ele chama de analfabetismo emocional, que ele pontua que nós não somos ensinados a lidar com nossas emoções. A gente é ensinado a focar no quê? No futuro, em resultado. A gente é focado em passar no vestibular, mas a gente não aprende a lidar com frustração. A gente não quer falar. A gente vai para o processo de seleção, a pessoa não quer, olha o exemplo que você acabou de trazer, não quer demonstrar fraqueza porque pressupõe que aquilo pode ser até que ele nem tenha vivenciado daquela forma, mas ele pressupõe que você vai encarar que ele foi fracassado, que ele não teve recurso. E não é bem assim, né? Muito pelo contrário. Então, ele é ser humano, né? A forma como a gente percebe que o outro se coloca, enfim. Então, a gente vai percebendo que o que eu faço com o que a vida faz comigo, né? Como eu reajo a essas situações, mesmo que me causem uma certa desestabilidade, mesmo que me traga raiva, tristeza, como eu reajo a essas situações. Eu sinto inveja? Sinto, mas eu posso, a partir da sensação de inveja, me espelhar naquela pessoa para desenvolver para chegar, ser merecedora como ela foi. Ou eu posso simplesmente atacar a pessoa, desmerecer a pessoa, dizer que ela não merecia, que ela aproveitou que era amiguinha do chefe. Enfim, num ambiente de trabalho, isso a gente percebe muito, né? A fofoquinha, para desmerecer o outro, para eu me sentir melhor, porque não fui eu a escolhida. Então, isso é funcional ou disfuncional? Toda vez que a gente perceber que algum tipo de emoção tá chegando à tona, né? Que tá tomando conta da gente, a gente precisa fazer esse tipo de questionamento. Tem sido funcional ou disfuncional a minha forma de reagir?
Porque o que eu estou sentindo eu preciso legitimar, eu preciso reconhecer. E quando eu reconheço e verifico que se a forma que eu estou reagindo a essa emoção está sendo funcional ou disfuncional, que vai me levar a atitudes mais inteligentes emocionalmente. Ao invés de... Inclusive, muitas vezes, quando eu reconheço, é que eu não adoeço, né? Exatamente. Aí eu não vou para o vitimismo, me queixar do mundo, da vida, e vou para resiliência, vou para paro de terceirizar a culpa para o outro e vou para a autorresponsabilidade, vou cuidar das minhas feridas, vou pensar em novas soluções. E isso que faz a pessoa ser inteligente emocionalmente. Ela sente a dor, mas ela reage de maneira a buscar uma solução. Um foco na solução, no autocuidado, no rever a forma de estar, né? Até de sair de lugares que talvez lhe façam mal, mas de maneira realista e não para se livrar de um sentimento, para terceirizar o vitimismo, enfim. Então, é muito importante pensar nesses pontos quando a gente fala de inteligência emocional. Se a gente deixar, eu vou falar a noite inteira de inteligência emocional. Então eu vou passar para a próxima. Com relação à liderança. Com relação à liderança. Liderança, às vezes assim, a gente fala, né? Você precisa desenvolver competências relacionadas à liderança. E as pessoas dizem, mas eu não quero ser um líder, eu não quero ser um gestor. Né? E confunde um pouco a questão da liderança com a necessidade de você gerenciar pessoas. Perfeito. Né? Então, fale um pouco para a gente sobre como desenvolver a liderança e também um aspecto, né, dessa liderança mais voltada à liderança de projetos, liderança de processos, né? Eu vou responder essa pergunta começando com uma nova pergunta. Por que vocês acham? Eu vou perguntar para a galera que está nos assistindo aí no chat, que eu estou vendo um monte de perguntas e a gente não está conseguindo acompanhar, né? Por que vocês Mas acham? eu tô acompanhando. Daqui a pouco a gente vai voltar, né, para responder as perguntas. Por que será que algumas pessoas são legitimadas como líderes, são mais aceitas como líderes do que outras? Por que será que, às vezes, até informalmente, a gente está num grupo de colegas de trabalho e ninguém tem um cargo de liderança, né? Ninguém tem um nome de líder, mas os próprios colegas de trabalho, a gente pode pensar nisso em um líder comunitário, em uma comunidade, a gente pode pensar nisso em um condomínio, a gente pode pensar nisso em uma sala de aula, num próprio ambiente de trabalho. As pessoas daquele grupo legitimam algumas pessoas nesse papel de líder. Que características essas pessoas têm? O que elas diferenciam? Por que elas são reconhecidas como líderes mais do que as outras? É importante que a gente faça essa reflexão, primeiro para entender que essas características de liderança vai depender, claro, da cultura daquele local, né? Voltando para o lado organizacional, vai depender da cultura organizacional. Então, como aquelas pessoas pensam, até quando a gente escolhe, né, o presidente de um país, não vamos falar nesse assunto, mas quando a gente escolhe uma pessoa que vai representar um país, uma pessoa que vai representar uma instituição, quando ela é escolhida pelos grupos, que pode ser formalmente, com votação, ou quando alguém dá um cargo por meritocracia para alguém, mas pode ser também informal, onde você exerce um papel que você leva as pessoas te escutam, você inspira as pessoas. Então, por que será que algumas pessoas inspiram mais e são mais aceitas do que outras? Algumas características dessa pessoa chamam a atenção, né? Inspiram, geralmente pela identificação com as ideias que aquela pessoa coloca, colocar aí pela capacidade de persuasão, pela forma como ela se coloca. Né? Ela influencia, a Bruna é excelente, Cecília, aluno da gente. Ele já colocou a influência que esse líder ele traz para aquele grupo, é muito mais por ele ser exemplo. Então as pessoas confiam, ele inspira exemplo, inspira confiança para aquele grupo, pelas ideias que ele compartilha, pela forma como ele se coloca. E obviamente que a gente não pode desconsiderar que depende do ambiente, depende da cultura da empresa, depende do grupo, né? Das pessoas que estão sendo lideradas, mas geralmente eu não posso dizer que no ambiente, por exemplo, da área de engenharia, o perfil de liderança é um pouco diferente da área de gestão de pessoas. Até pelo perfil mais objetivo e pelo perfil mais voltado para pessoas. Mas ambos precisam ser pessoas que acompanham o processo. Não é só simplesmente o que muitos autores falam sobre chefe e líder, né?
que alguns autores, inclusive, falam dos estilos de liderança. O autocrático, o liberal e o democrático. A depender da situação, você precisa saber perpassar pelo estilo de liderança. Tem alguns tipos de tarefa que exigem que você seja um líder mais liberal, porque sua equipe está madura o suficiente e tem responsabilidade o suficiente para se tocar e você só precisa acompanhar de longe. Tem algumas situações que você precisa ser mais democrático, uma equipe que precisa de mais incentivo, precisa de você ali participando com eles, compartilhando ideias, depende do tipo de projeto, do momento institucional, da situação. E tem alguns tipos de situações que o líder tem que tomar uma decisão imediata. Ele tem que dizer o que vai ser e acabou, e aí ele termina sendo visto como mais autocrático, né? Mais impositivo. Mas é óbvio que a grande dificuldade é saber perpassar por esses estilos. Sim. Porque a pessoa que é autocrática pela personalidade, ela diz, não, mas a situação exigiu que eu fosse assim. E a maioria das vezes ela não reconhece que ela poderia ter sido, que ela deveria ter sido mais democrática. Que ela precisa escutar mais as pessoas. Que ela, em vez de mandar, que ela, em vez de cobrar, ela precisa ensinar, acompanhar, monitorar. E isso gera um desconforto. E os líderes não são legitimados, às vezes, porque eles são vistos como alguém que cobra e não acompanha os problemas, e não apoiam, e não escutam boas ideias. E os funcionários se sentem não valorizados, não estimulados. E aí, quando não tem a admiração, isso também, quando existe a admiração, isso promove o engajamento. Então, Impacta na motivação também, né? Se você tem um líder que ele não sabe desempenhar outros papéis, a não ser, né, um papel mais autoritário, por exemplo, isso vai impactar no sentimento de pertencimento do grupo, na vontade de crescer e nas possibilidades de crescimento da equipe. isso. E tem a ver com a questão do gerenciamento das emoções, né? Fundamental para o líder que ele tenha essa habilidade. Perfeito. Então, é uma das coisas que eu acho que o líder é fundamental que ele tenha gerenciamento, que ele seja inteligente emocionalmente. Se ele não tiver uma inteligência emocional, primeiro que ele não vai saber perpassar por esses diferentes estilos quando necessário, né? A depender do tipo de tarefa que ele execute. E principalmente ele não vai saber escutar a sua equipe, ele vai levar para o pessoal algumas questões que são profissionais, termina não inspirando. Abraham Lincoln traz uma frase que ele diz assim, ó, que um grande líder é aquele que transforma seus liderados em melhores do que eles, né? Em habilidade, que transforma seus liderados em habilidades melhores do que a dele próprio. Ele não tem essa história de que é o meu lugar, eu me sinto ameaçado. E a gente vê isso muito nas organizações, né? Às vezes líderes centralizadores com medo de alguém se destacar mais que eles. Essas coisas que podem acontecer quando eles não são inteligentes emocionalmente, e isso pode reverberar de forma negativa para a própria organização. E sobre comunicação? Comunicação também a gente sabe que às vezes é uma pedra no sapato, né? Tanto de líderes, né, quanto de organizações inteiras que apresentam problema, né, de comunicação em diversos níveis. E a gente sabe que isso vem por conta das pessoas que têm dificuldade, né? Você falou da questão da comunicação não violenta. Então, fala um pouco para a gente sobre a importância da comunicação como uma habilidade profissional para que a gente tenha, né, algum tipo de destaque no mercado. Eu costumo dizer que tem primeiro, alguém aqui já leu um poema de Rubem Alves, que ele fala sobre escutatória? Que ele diz assim, ó, sempre vejo anúncios sobre cursos de oratória, mas nunca vi sendo anunciado curso de escutatória, porque as pessoas querem aprender a falar, mas não querem aprender a ouvir. Porque ouvir, ele exige da gente a gente doar nossa alma, a gente de fato escutar o que o outro está trazendo. E eu acho esse texto é perfeito porque ele denuncia o que acontece nas primeiras falhas da comunicação, é a gente pressupor o que o outro fala. O outro começa a falar, a gente fala, já sei, já sei, já sei, já sei, já sei. E quem já passou por isso aqui, levanta a mão aí, porque eu já vi isso inúmeras vezes, gente. O outro começa a falar, a gente está tão corrido, todo mundo acelerado, tendo que dar conta de tudo, que a gente não tem tempo para ouvir, porque a gente pressupõe que já sabe o que o outro vai trazer. Isso gera, às vezes, a gente já bloqueia aí o espaço para o outro trazer de fato algo que seria... A gente já fechou o canal para o outro trazer algo de novo, que a gente
não está aberto para ouvir, porque a gente já pressupôs, o nome disso é avaliação prematura. Primeiro ponto. Outro ponto que é muito comum e que a gente faz pra caramba é estereotipar, né? É a gente achar que, a partir das minhas experiências passadas, eu já acho que você já acho que você não tem nada para agregar, já te julgo, até preconceito, sendo preconceituosa mesmo, eu não estou aberta porque eu acho que você não vai trazer nada demais, ou porque eu acho que você é um funcionário medíocre. Gente, às vezes isso é até inconsciente, tá? Eu acho que você não tem conhecimento sobre política, sobre religião, sobre esse assunto. Então, se você me mandar um vídeo, eu nem abro ou já escuto sem interesse. Então, é de fato a atenção e o interesse que eu coloco sobre aquilo. Quando você fala isso, Pri, me chama a atenção o seguinte: as pessoas elas têm mais facilidade de ouvir pessoas que trazem discursos semelhantes aos seus. E Exatamente. você trouxe como uma das soft skills, né, que são vistas como diferencial competitivo no mercado, a capacidade de pensar fora da caixa. Então, eu sou cobrado a pensar fora da caixa, mas eu só me sinto confortável naquele lugar em que todo mundo fala ou pensa igual a mim, né? Totalmente Uma vez eu fiz incongruente, né? Uma vez eu fiz uma enquete onde eu perguntava: se você fosse escolher pessoas para trabalhar com você, você escolheria um grupo parecido ou diferente de você? A maioria das pessoas colocam parecido com a gente. Porque a gente fica na zona de conforto. A gente acha que nossa forma de pensar é a melhor, é a mais correta, é a mais coerente. Mas, gente, erra quem faz isso. Porque achar pessoas que pensam diferente de você te desafia a pensar em outras possibilidades. Te ajuda a pensar de ângulos que você não consegue, porque você pensa geralmente né? Quem é sentimento pensa mais pelo lado emocional, quem é muito razão, e equilibrar isso. Até o próprio Jung já falava, né? A importância de ter equilibrados esses pontos para a gente conseguir, de fato, Ter um agregar todo, né? o novo, exatamente. Então, Cecília, se trocou num ponto fundamental. A gente tem desinteresse por aquilo que não é a nossa forma de ver. Então, outra falha de comunicação, é o desinteresse pelo que é diferente, seja por diferença cultural, seja por diferença de ideia, até debater. Eu digo que política e religião não se debate. Por quê? Porque você já tem uma forma diferente de se pensar. Mas, quando a gente fala de organização, de projetos, a gente precisa abrir espaço para escutar o diferente. E escutar, a gente vai além de ouvir, porque quando a gente não está, de fato, aberto, a gente vai num comportamento defensivo. Tá? E isso nos impossibilita de compreender o que o outro quis dizer e ficar mais preocupado no que a gente vai dar resposta para ele, mais preocupado em contra-argumentar. A gente já está escutando, pensando no que a gente vai responder, do que, de fato, em entender o que o outro está trazendo um conteúdo em si. Então, se preocupem mais em fazer uma escuta genuína. Depois vocês pensam que não é uma briga, né? Parece que você está o tempo todo brigando para ter razão. A gente tem percebido muito isso nas relações em geral, principalmente nas organizações. Deixa eu lhe dizer aqui uma coisa interessante. Gabriela trouxe aqui, ó. Fui rejeitada em um processo seletivo por isso. Eu era semelhante aos perfis que a empresa já tinha. Queriam alguém diferente. Eu achei extraordinário, porque normalmente o que a gente vê são os líderes e as empresas querendo pessoas que vão encaixar naquela equipe, o encaixar no sentido de que a pecinha tem que ser igual, né? Para poder encaixar naquela equipe de uma maneira adequada. Achei muito bacana. Não, Gabriela, porque você não foi aprovada, né? Não por isso. Não por isso, mas porque a empresa tem essa visão, porque a diversidade traz uma riqueza, né, com relação à criatividade, com relação a possibilidades. Rafaela está falando aqui que sim, Rafaela está falando aqui que perfis variados são necessários para uma diversidade na criatividade. Vários alunos aqui falando que são seus fãs, minha pró. Deixa eu ver se eu acho aqui outra pergunta. Cá em cima. Aqui, Fabrício, sempre falei isso, um verdadeiro líder treina seus liderados para que eles se tornem melhores. Exato. A comunicação, a questão de escutar.
Saber gerenciar as emoções é fundamental para um bom líder, exato. Então, vamos seguir nessa linha, né, de falar um pouco da questão da diversidade. Você falou, né, você chamou bem a atenção, quando bem gerenciado, né? Exatamente. Gerenciar a diversidade, primeiro ponto, a gente precisa reconhecer que existe resistência. Para a gente gerenciar a diversidade, a gente precisa reconhecer que existe a resistência a lidar com a diversidade. Porque não tem porquê ter um discurso de gerenciamento de diversidade se a gente não existe resistência. Né? Então, o primeiro ponto, e resistência em vários aspectos. Resistência a lidar com quem é diferente, desde de cultura, gente. Quando, por exemplo, um baiano vai, eu já ouvi vários discursos de um baiano que vai morar em São Paulo, né? Ah, tá fazendo baianada. E pessoas do interior, já escutei discursos de pessoas que moram no interior da Bahia e vêm para cá, para Salvador. Ah, você já viu escada rolante? Coisas que são brincadeiras sutis, mas que no fundo, é uma forma de desqualificar, né? E a gente pode falar aí de diversos tipos, né? Desde da aparência física, a cor da pele, orientação sexual e Idade, idade. Se alguém aqui já assistiu Um Senhor Estagiário, muito bom. muito bom, né? E ele mostra o quanto a gente às vezes a gente pensa, né? Poxa, é um senhor, a pessoa com idade mais avançada não tem habilidade com tecnologia. Primeiro que é uma equivocada, a gente está estereotipando. Quem disse que uma pessoa com tal idade não tem? Primeiro você tá. Então, a gente não deve, até no processo de seleção, gente, jamais colocar a idade. Você coloca a competência, você quer habilidade com tal sistema, com tal tecnologia. Mas se ele não tem, é uma coisa. Não é a idade que vai dizer que ele tem ou não aquele tipo de habilidade. Então, a competência, a gente precisa selecionar as pessoas pela competência e não pela idade, pelo sexo, pela aparência. A gente precisa Pelo começar local onde mora. pelo local onde mora. E um monte a gente fica cheio de estereótipos e tem que ter muito cuidado com isso, porque termina sendo um padrão, uma receita de bolo que foi feita no passado, que algumas pessoas reproduzem sem saber muito porquê. As coisas sempre foram assim, eu continuo reproduzindo e não tenho uma análise crítica sobre aquilo. E focar mesmo na competência, né? Quando você fala isso, me vem à cabeça a questão do People Analytics, né? Que a gente pode utilizar como uma ferramenta para buscar um perfil ideal, né? O perfil que dá certo naquele cargo, o perfil que traz resultado para a organização, mas a gente nunca pode entender que a inteligência artificial vai substituir Nunca. o olhar humano e as técnicas que a gente possui para poder ampliar dentro daquele leque, né, de possibilidades que o filtro mecânico nos dá, identificar qual é o maior potencial, porque às vezes também a gente está falando de potencial. Às vezes a competência ela não está plenamente desenvolvida, mas o potencial para, né, os outros fatores que movem o sujeito para ter motivação para buscar o desenvolvimento, por exemplo, né, e assumir determinado posto de uma maneira ideal, isso só o olhar humano. Exatamente. Então, não somos ameaçados pela inteligência artificial. Muito pelo contrário, ela existe por conta da gente, né? E aí mostra mais uma vez a importância dessas soft skills, né? O quanto a gente ter essas soft skills desenvolvidas vai ser fundamental para essa nova realidade, que a gente fala tanto, né, dessa revolução 4.0, a gente fala tanto desses pontos, e com essa cenário que a gente vive hoje, fomos todos empurrados. Isso foi acelerado. Já era previsto, mas foi acelerado alguns processos. E o que você tem feito? É uma pergunta que eu gosto muito de fazer. O que você tem feito? Não estou falando agora, no meio de um isolamento social, mas o que você tem feito de um ano para cá, né? Sobre a sua carreira? Você tem se acomodado? Porque nós somos seres que já, naturalmente nos acomodamos. Queremos o conforto, queremos o que é previsível. Isso é do ser humano. Mas nós temos essa habilidade de ser possível o que não é previsível. Eu digo para os alunos, Cecília, eu costumo dizer para os meus alunos que a gente fala muito sobre, poxa, imagina o dono da Coca-Cola, o dono do Facebook, né? A gente olha para as empresas e fala, poxa, eu queria ser dono de uma grande empresa, eu queria trabalhar em uma grande empresa. Mas até essas grandes empresas,
elas foram sonhadas por alguém. Elas não nasceram uma grande empresa. Elas foram construídas, desenvolvidas e cresceram a partir das pessoas. Então, nós Com podemos erros e acertos, né? erros, acertos, tentativas e muita luta, né? Escolha de profissionais, de uma equipe bacana, com certeza esses soft skills estão presentes, porque só se faz uma empresa séria, com qualidade e com estrutura mesmo, que valoriza os seres humanos, quando a gente tem uma equipe, de fato, com essas competências. Então, a importância da gente investir nisso na nossa vida, e eu costumo dizer que a gente não precisa esperar a grande oportunidade. As pessoas, às vezes, acham que precisa, quando eu for na lista, eu vou fazer isso. Não, gente, não espera a grande oportunidade para começar. A gente pode desenvolver as pequenas habilidades na nossa casa, começando na nossa casa. A gente Com pode projetos com ação voluntária, né? Ações de voluntariado. uma atividade voluntária, a faculdade tem um bocado, e nem na faculdade, fora da faculdade também tem um bocado. A gente pode começar num grupo de trabalho. O colega não quer fazer o trabalho, eu quero fazer o trabalho. Em vez de excluir o colega, eu posso tentar sentar, gerenciar aquele conflito, pensar em alternativas, ajudar aquela pessoa a desenvolver potencialidades. Às vezes o que aquela pessoa tem é existe uma falta de comunicação dentro da própria equipe. Né? Existem diferentes potenciais dentro daquela própria equipe, mas não tem ninguém para ter aquela iniciativa, para fazer aquela articulação, ficar um esperando pelo outro. Às vezes isso acontece dentro da própria família. Né? Eu sou impaciente com minha mãe, eu sou impaciente com meus amigos, eu não respondo eu não escuto o que as pessoas querem me dizer, eu não tento ter uma comunicação assertiva dentro da minha própria casa. Pensa nas suas próprias relações pessoais, nos seus próprios grupos de amigos, em trabalhos voluntários, em trabalhos de faculdade, em práticas de estágio. Você já pode desenvolver essas habilidades no dia a dia, em cada atividade. E outra coisa, se você não se conhece, é necessário fazer uma atividade de autoconhecimento mesmo, uma psicoterapia, começar a compreender quais são as questões, essas crenças limitantes que todos nós temos, não tem problema nenhum com isso. O que é que me bloqueia? Quais são minhas crenças? Quais são meus pensamentos sabotadores? Porque a gente, às vezes, é o nosso maior vilão, né? E, em vez de culpar o mundo, o mercado de trabalho, as oportunidades, vamos parar para fazer uma autoanálise, uma reflexão, porque oportunidade tem, né? Algumas mais fáceis, claro, a gente não pode negar, alguns são mais privilegiados, mas dá para a gente desenvolver soft skills em pequenos detalhes. E quando a gente vai ver, a gente já está com as grandes oportunidades aí em vistas. Se a gente não se conhece, a gente não sabe aonde está. E aí a gente não vai saber que caminho trilhar para chegar onde a gente quer chegar, né? Pri, eu queria te agradecer demais, né? A gente está chegando no nosso horário. Eu vi que algumas pessoas perguntaram, né, se a live fica gravada. Algumas pessoas só entraram, né, do meio para o final. A live ela fica gravada, ela fica no nosso canal do YouTube. E aí eu vou pedir que quem assistir no canal do YouTube aproveita, né, se inscreve no canal para ajudar a gente, clica lá no sininho. Mas a partir de amanhã a live já vai estar lá e aí vocês já vão poder rever todo esse conteúdo com Priscila. Pode compartilhar, né, com os amigos, com alguém que você entenda que vai ajudar, conhecer um pouquinho mais das habilidades para poder se tornar mais competitivo no mercado. Eu queria passar a palavra para você agora, né, para você fazer seus agradecimentos finais a todos esses alunos que estão aqui te acompanhando também e agradecer sua presença e sua disponibilidade. Cecília, o tempo voou! Peraí, eu quero falar mais! Gente, amei! A gente vai fazer a live 2. Amei participar. Primeiro que o tema é super interessante. Cecília é uma queridíssima, deixa a gente super à vontade. Foi minha primeira live no Instagram, gente. E apesar da vasta experiência como professora, né, em auditórios lotados, eu nunca tinha feito uma live. E obrigada, Cecília, por me trazer esse desafio. Amei. Por mim, ficava mais uma hora aqui com essa galera massa. Viu que passa rápido? Rapaz, eu tenho mais 1000 coisas para falar aqui, mas a gente vai marcar 2. Eu queria agradecer a participação de todos aqui e dizer para vocês, além de agradecer a participação, depois eu vou ler todos os comentários com calma, agradecer a você, Cecília, a Valor, que é uma grande parceira, que eu admiro bastante, e dizer para todos que estão presentes aqui que se você quer mudar algo, comece por você. Comece com pequenos passos, mas vá devagar e sempre. Um beijo
no coração. Boa noite, obrigada. Foi maravilhoso participar com vocês. Beijo, Pri. Beijo. Tchau, obrigada, Tchau, tchau. gente. Olha, André ali, Eric. Um beijo. Tchau, tchau.